Pare de implorar amor. Cada vez que você se diminui para ser aceito, cada vez que entrega atenção ilimitada para receber migalhas de interesse, cada vez que espera alguém que não demonstra querer você, está declarando ao mundo que seu valor depende da validação de outra pessoa. E isso destrói toda a sua força. A verdade é que quando você corre atrás de uma mulher, ela corre de você. Quando você se coloca como alguém fácil demais, ela perde todo o respeito. Quando você demonstra que faria qualquer coisa para tê-la, você mostra que não tem nada mais a oferecer além da própria carência. Você já sentiu essa dor. Você estava disposto a dar o seu melhor. Você se mostrava presente, carinhoso, sempre disponível. Você era a opção segura, fiel, atenciosa. E mesmo assim, ela se afastou. Mesmo assim, ela esfriou. Mesmo assim, ela preferiu alguém que parecia não demonstrar metade do esforço que você fazia. E aí vem a pergunta que tira o sono de qualquer homem. Por que ela volta exatamente quando você muda? Por que ela reaparece quando você para de procurar? Por que ela demonstra interesse justamente quando você decide viver sua vida sem precisar dela? Porque, ao contrário do que muitos acreditam, a atração não é sobre esforço, é sobre valor percebido. O valor do homem aumenta quando ele recupera seu poder pessoal, quando ele estabelece limites, quando ele deixa claro que sua vida é maior do que um relacionamento que nunca foi real. Quando ele se afasta, ela sente a ausência. O espaço que você deixa se torna incômodo. O silêncio que você faz ressoa. E pela primeira vez ela se questiona: será que perdi alguém valioso demais? Pense honestamente, quantas vezes você já perdeu completamente seu comportamento por medo de perdê-la? Quantas vezes você mandou mensagem sem resposta, atualizou o celular a cada minuto, esperou horas por um sinal de que ela ainda se importava? Essa ansiedade sempre te fez sentir fraco. Essa dependência emocional sempre tirou sua paz. Você acreditava que insistir era prova de amor, mas para ela era prova de desespero. Você não ganhou atenção, você perdeu respeito. Agora imagine outro cenário. Você percebe o desinteresse e não se afoga nele. Você respira, se afasta, muda sua rota, se reencontra com seus objetivos, retoma sua disciplina, sua rotina, sua evolução. Você para de se preocupar com o que ela pensa e passa a se preocupar com quem você é. De repente, sua postura muda. Seu silêncio diz mais do que qualquer mensagem. Sua ausência pesa. E nesse momento, ela percebe algo que nunca imaginou. Ela não manda mais na sua vida. Mulheres não voltam porque sentem falta do que você fez por elas. Elas voltam porque sentem falta de quem você era quando não vivia em função delas. Elas voltam quando percebem que sua energia não está mais disponível. Quando descobrem que não são mais centro da sua atenção. Quando entendem que alguém pode ocupar o espaço que antes era delas. Elas voltam porque o respeito retorna. Porque o poder muda de lado. Mas aqui está o ponto crucial. Ela voltar não significa vitória. A vitória verdadeira está em você decidir se ela merece retorno. Está em não abrir mão da evolução que ganhou enquanto estava só. Está em se tornar um homem que não precisa ser escolhido para se sentir completo. Quando você muda de postura, o mundo muda como resposta. Você atrai oportunidades. Você atrai respeito. Você atrai olhares, e isso ativa o instinto competitivo natural. A mulher que um dia te deixou passa a sentir medo. Medo de te perder de vez, medo de te ver nas mãos de outra, medo de descobrir que quem realmente perdeu foi ela. Você precisa fazer uma escolha. Continuar vivendo como alguém que implora por amor ou se tornar o homem que é amado porque não precisa implorar. A atração real nasce da liberdade emocional, da segurança interna, do poder silencioso de quem sabe que merece o melhor.
Este vídeo vai te mostrar por que as mulheres só voltam quando você muda. Vai te ensinar o que acontece no coração e na mente feminina quando você assume o controle de si mesmo. Vai te mostrar como transformar rejeição em respeito. E como toda mudança começa na forma como você se posiciona no mundo. Se você está pronto para parar de perseguir e começar a ser perseguido, deixe agora nos comentários a palavra poder. Isso será o sinal de que você não aceita mais viver como segunda opção. Hoje começa sua transformação. Agora você escolhe. Não se ajoelha. Vamos em frente. A atração nunca começa no amor. Começa no respeito. Muitos homens confundem atenção com interesse, confundem carinho com compromisso e confundem presença com desejo. Eles acreditam que, se fizerem tudo certo e oferecerem tudo o que têm, serão escolhidos. Entretanto, a realidade emocional feminina é muito mais profunda e instintiva do que isso. Uma mulher só sente verdadeiro interesse quando enxerga valor no homem diante dela. E valor, para ela, se traduz primeiro em respeito. Quando falta respeito, falta tudo. Quando existe respeito, o amor pode nascer. Por isso, quando você muda de postura, ela muda de comportamento. O erro de muitos homens está na forma como se colocam na dinâmica da atração. Eles se mostram disponíveis demais, emocionais demais, previsíveis demais. Fazem de tudo para não desagradar. Aceitam qualquer coisa, não estabelecem limites, se colocam em último lugar. Nessa dinâmica, ela passa a observar que ele não se respeita. E se ele não se respeita, como ela pode respeitá-lo? A ausência de respeito é o fim silencioso de qualquer desejo feminino. A mulher pode até continuar por conforto, mas nunca por atração. O homem que se coloca como prêmio estabelece um padrão completamente diferente. Ele demonstra, em sua postura, que sabe quem é. Ele não corre desesperado, ele não implora, ele não invade o espaço do outro tentando provar que merece estar ali. Ele existe com solidez. Ele enxerga o próprio valor sem precisar que ninguém confirme isso. Esse homem cria uma reação emocional automática. Ela o admira. E admiração é a base de tudo que uma mulher sente por um homem. Quando ela admira, ela respeita. Quando ela respeita, ela se atrai. Quando ela se atrai, ela corre atrás. Imagine o que acontece quando você está em uma conversa com ela. O homem inseguro tenta impressionar o tempo todo. Força risadas, busca elogios, tenta preencher silêncios com falas vazias. Ele tenta se vender. E quanto mais ele tenta, mais evidente fica que ele está negociando seu valor. Já o homem com postura sólida fala com calma, olha nos olhos, não tem medo de silêncios. Suas palavras são poucas, mas têm peso. Ele não tenta convencer. Ele demonstra quem é de forma natural. E essa naturalidade revela respeito por si mesmo, o que gera respeito nela. Uma mulher percebe rapidamente quando um homem não precisa dela para se sentir bem. Ela percebe quando ele está ali porque quer, e não porque precisa de validação. Essa diferença muda completamente o jogo emocional. O homem que quer continua sendo inteiro caso ela vá embora. O homem que precisa se despedaça caso ela se afaste. O primeiro inspira, o segundo sufoca. Pergunte a si mesmo, o que você tem mostrado ao mundo? Que sua vida depende do interesse de alguém ou que sua vida vale a pena ser compartilhada por alguém à altura? A resposta está em sua postura. Está no modo como você reage quando ela esfria. Está no seu comportamento quando ela testa seus limites. Está no seu silêncio quando ela não dá atenção. O estoicismo ensina que respeito nasce do controle. Controle das emoções, controle da impulsividade, controle da necessidade. Se você perde controle diante de qualquer comportamento dela, se você se desespera ao menor sinal de distanciamento, ela não vê força em você. E sem força, não existe admiração. E sem admiração, não existe atração. Controle não significa ignorar.
Significa não se desesperar. Significa saber que sua vida continua, com ou sem ela. Significa manter sua dignidade intacta diante do caos. Quando você muda sua postura emocional, algo poderoso acontece na mente dela. Ela sente que você está se tornando um homem que pode ser perdido a qualquer momento. E esse risco a faz ver você com novos olhos. A atração feminina sempre responderá ao respeito masculino. Quando você age como alguém que se respeita, naturalmente passa a ser respeitado. Quando você aprende a se priorizar, se torna prioridade. Quando você levanta a cabeça e assume quem é, ela começa a te observar. E quanto mais ela observa, mais percebe que talvez tenha subestimado seu valor. E é exatamente aí que nasce o impulso dela de voltar. Respeito é a raiz do desejo. Quando você mostra que não aceita menos do que merece, ela entende que se quiser fazer parte da sua vida, precisará agir diferente. E é nessa mudança que ela começa a correr atrás. Perder o controle emocional é o atalho mais rápido para perder o respeito e a atração de qualquer mulher. Quando você coloca suas emoções na mão dela, quando cada atitude dela define seu humor, quando o silêncio dela destrói sua paz, você demonstra fragilidade. E fragilidade emocional, para a mente feminina, não desperta desejo, desperta a sensação de que você não tem estrutura. Quando ela percebe que pode afetar totalmente seu estado interno, ela entende que está lidando com alguém facilmente manipulável. E ninguém corre atrás de quem pode ser controlado com um simples atraso de resposta. O erro dos homens está em acreditar que reação intensa é prova de amor, que mostrar ciúme, desespero, medo de perder é demonstração de interesse genuíno. Só que para ela, isso comunica falta de controle. Quanto mais você reage, mais previsível se torna. Quanto mais previsível, menos interessante. Ela precisa sentir que está diante de um homem capaz de se manter firme, mesmo diante de incertezas. Um homem que enxerga o mundo com clareza, que sabe quem é e não se desestabiliza por qualquer movimento emocional alheio. O homem que ainda não se conhece se desespera diante de qualquer ameaça. Manda várias mensagens quando ela não responde, cria argumentos intermináveis, tentando buscar explicações, questiona, duvida, reclama. A mulher enxerga ali alguém que não domina a própria mente. Ela pode até sentir pena, mas nunca sentirá atração por essa postura. E pena é o oposto exato do desejo. Quando ela se sente emocionalmente superior a você, todo instinto biológico que desperta interesse desaparece. A atração exige força, e força não grita, ela se sustenta. Agora observe o comportamento do homem que controla suas emoções. Ela testa, provoca, esfria, se distancia. Ele não reage com desespero. Ele respira, ele pensa, ele continua vivendo. Essa calma irrita, mexe e, ao mesmo tempo, fascina. Porque ela percebe que não possui o controle, que não pode manipular seus sentimentos, que o silêncio dele pesa, que a ausência dele incomoda. Ela percebe que ele não corre atrás de algo que não o quer. Essa postura é extremamente atrativa porque demonstra domínio interno. E domínio é um sinal claro de alto valor masculino. Pergunte-se com sinceridade: quantas vezes você já detonou uma conexão por agir movido pelo medo? Quantas vezes pressionou, cobrou, exigiu respostas, criou drama antes mesmo de existir problema? Quantas vezes sabotou o interesse dela porque não aguentou esperar, sentir saudade, permitir que ela agisse primeiro? A impaciência é uma confissão de insegurança. O homem que teme perder sempre perde primeiro. Controle emocional significa agir apenas quando necessário. Significa não se ajoelhar diante do impulso. Significa usar o tempo a seu favor. Significa observar mais e responder menos. Significa entender que nem todo movimento precisa de reatividade imediata. Às vezes, a decisão mais poderosa é não fazer nada.
O simples fato de você seguir sua rotina quando ela tenta te abalar envia uma mensagem clara: sua vida é maior do que qualquer joguinho emocional. E existe algo irresistível nisso. Mulheres se sentem atraídas por homens emocionalmente estáveis porque sabem que podem confiar neles, que podem admirar, que podem se inspirar. Elas se apaixonam pela força que você demonstra quando o mundo espera que você desmorone. Quando você muda de postura e assume seu centro emocional, ela enxergará outra versão de você, uma versão que não precisa dela para se sentir completo. E essa percepção acende dentro dela um dilema poderoso: se ela não cuidar, outra mulher cuidará. Quando você controla suas emoções, você comanda a dinâmica da relação. Você não se entrega ao caos, não se torna refém do comportamento dela. Sua atitude silenciosa força o respeito, porque respeito nasce do equilíbrio. A mulher volta quando percebe que não pode mais brincar com seu psicológico. Ela volta quando sente que o poder mudou de lado. Ela volta quando entende que suas reações já não pertencem a ela. Valor masculino se mede na sua capacidade de manter a própria paz, enquanto tudo ao redor tenta roubá-la. O homem que alcança esse nível deixa de ser perseguido pelo medo e passa a ser seguido pelo desejo. Quando você controla a si mesmo, ela começa a correr atrás do que não consegue controlar: você. A ausência é um dos gatilhos emocionais mais poderosos que existem na psicologia feminina. Enquanto você está sempre presente, oferecendo atenção, disposição e interesse ilimitados, ela não sente nada especial. Sua presença constante se torna previsível, comum, garantida. E tudo que é garantido demais perde valor. Porém, quando você sai de cena, quando deixa um vazio onde antes havia disponibilidade, quando sua energia deixa de estar à disposição dela, algo dentro dela desperta: a saudade. E saudade é o primeiro sinal de que a dinâmica emocional mudou. O erro mais comum dos homens é tentar preencher cada segundo com contato, respostas rápidas, demonstrações de carinho, mensagens longas. Eles acreditam que, se ela lembrar constantemente da existência deles, haverá maior chance de conquista. Só que acontece o oposto. A superexposição mata o mistério. A falta de espaço mata o desejo. A ausência de desafio mata a atração. Uma mulher só pode sentir falta quando você se permite faltar. O que ela ignora estando presente, passa a valorizar quando desaparece. A ausência estratégica não significa sumir do mundo ou ignorar de maneira infantil. Significa dar espaço para que ela sinta a diferença entre você presente e você longe. Significa não estar disponível 24 horas por dia. Significa não entregar toda a sua energia emocional de graça. Significa deixar que ela perceba seu próprio interesse quando você para de correr atrás. Quando você recua, ela avança. Quando você silencia, ela procura. Quando você some um pouco, ela se pergunta: onde ele está? Com quem ele está? Será que está me substituindo? E é aqui que acontece uma grande virada mental. Quando ela percebe que não controla mais sua atenção, a mente dela começa a trabalhar contra ela mesma. Ela tenta entender o que mudou. Ela começa a revisar memórias, stalkear suas redes sociais, buscar sinais de sua vida andando sem ela. O desaparecimento estratégico é o momento exato em que ela descobre que você tinha muito mais valor do que ela percebia. Nada é mais sedutor do que o que pode ser perdido. A ausência também revela sua verdadeira força emocional. O homem que some por orgulho é fraco. Já o homem que some porque entende seu valor é respeitado. Ele não se distancia para punir, mas para se proteger. Ele não se afasta para manipular, mas para recuperar o poder que entregou. Ele não desaparece por jogos, mas porque percebeu que se oferecia demais.
E quando ele muda essa postura, ela começa a sentir que aquele homem não estará mais ali se ela não se movimentar. Pergunte a si mesmo: por que você sente tanto medo de dar espaço? Por que teme que ela se acostume sem você? Por que teme ser esquecido? Por que teme descobrir que seu valor só existia quando você insistia? Medo nenhum constrói respeito. O homem que tem coragem emocional entende que se ela te esquecer tão rápido, ela nunca quis te lembrar de verdade. Se ela se acostumar sem você com facilidade, é sinal de que você estava oferecendo demais sem retorno algum. O estoicismo ensina que tudo o que depende de outros está fora do nosso controle. O que está sob seu domínio é seu comportamento, sua energia, seu tempo, sua presença. Quando você oferece tudo isso sem critério, você entrega a ela o poder de decidir quando você sofre e quando se sente bem. Mas quando você decide que sua presença será um luxo, não uma garantia, o respeito surge naturalmente. A ausência transforma você em desejo, porque nada é mais sedutor do que aquilo que se vai. Nada é mais intrigante do que aquilo que deixa perguntas sem respostas. Nada é mais valorizado do que aquilo que estava presente e agora não está mais. É nesse instante que ela sente o baque. É nesse instante que ela percebe que pode estar perdendo algo raro. É nesse instante que ela começa a correr atrás de algo que antes estava parado diante dela. Quem não dá saudade, não faz falta. Quem não faz falta, não é procurado. E quem não é procurado, nunca será desejado. Quando você aprende a sair de cena no momento certo, ela descobre que a presença que ela ignorou era exatamente o que dava cor à vida dela. E aí, inevitavelmente, ela volta. O maior medo emocional de uma mulher não é perder o amor, é perder o acesso a um homem de valor. Enquanto ela acredita que você estará sempre ali, não importa o que aconteça, ela não se sente pressionada a agir com cuidado. Ela sabe que pode ignorar mensagens, cancelar encontros, desrespeitar o seu tempo, porque tudo sempre acaba no mesmo lugar, você correndo atrás. Porém, quando você desenvolve a energia da escassez, quando se torna alguém que pode ser perdido, o jogo inteiro muda. Ela começa a sentir medo. Medo de te ver avançar sem olhar para trás. Medo de ser substituída. Medo de descobrir que quem era descartável sempre foi ela. Escassez não é fingir que você tem opções. É ter opções de verdade. É ter uma vida tão rica, cheia de possibilidades, que ninguém se torna a única alternativa de felicidade. Isso é o que mais atrai uma mulher. Saber que você é desejado pelo mundo. Que você se conecta com pessoas, que você está crescendo, que existem outros olhos observando sua evolução. O homem raro é disputado, e tudo que é disputado ganha valor automaticamente. O erro dos homens está em viver como se uma única mulher fosse a única chance de felicidade. Eles se apegam rápido demais, se entregam cedo demais, apostam tudo em alguém que ainda nem se mostrou digna de tanta prioridade. Isso cria uma energia de desespero, e o desespero é o oposto da atração. Quando você faz de uma mulher seu mundo, ela perde a vontade de fazer parte dele, porque ninguém quer carregar o peso de ser responsável pela vida de outra pessoa. Ela começa a se sentir sufocada e se afasta. Agora, observe o que acontece quando você resgata sua escassez natural. Quando você deixa claro que seu tempo não está sempre disponível. Quando sua agenda não se ajusta por qualquer convite. Quando você não abandona suas atividades para correr toda vez que ela chama. Ela começa a perceber que sua atenção tem valor. E onde há valor, há disputa. Quando ela sente que talvez não esteja garantindo seu lugar, ela se esforça mais. Ela passa a cuidar mais do que diz. Ela começa a competir. Pergunte a si mesmo: você está se comportando como alguém que é raro ou como alguém substituível? Porque substituível é descartado. Raro é perseguido. Você só será raro quando for disciplinado. Quando tiver uma vida fora da relação. Quando tiver metas, evolução, crescimento visível.
quando mostrar resultados, quando outras pessoas te admirarem, quando você for um homem que se coloca entre os melhores. O estoicismo ensina que devemos focar naquilo que está sob nosso controle, nossa evolução. Quanto mais você cresce, mais o mundo te deseja. Quando você começa a ter conquistas pessoais, ela sente o impacto disso. Ela percebe que você não tem tempo para jogos inúteis. Ela entende que, se quiser continuar presente na sua história, precisará provar que vale a pena estar ao seu lado. O medo de perder um homem escasso cria uma força emocional gigantesca. A energia da escassez é o que faz ela se perguntar: quem está olhando para ele? Quem está falando com ele? Quem está caminhando com ele? Será que ele encontrou alguém melhor do que eu? Será que fui eu quem perdeu? O ciúme racional começa a trabalhar contra ela. Ela passa a imaginar cenários que a forçam a agir. Ela não consegue mais ficar em silêncio. Ela volta com perguntas, mensagens, convites. Ela quer recuperar o terreno perdido. Tudo isso acontece porque você mudou. Não porque ela te ama profundamente, mas porque ela respeita profundamente a ideia de perder aquilo que tem valor social e emocional. Isso é instinto, isso é psicológico, isso é biológico. Uma mulher quer compartilhar a vida com o homem que mais pessoas também gostariam de ter. Quando você se torna o homem que o mundo inteiro observa, ela corre atrás para não ser apenas mais uma espectadora da sua ascensão. Com escassez, você não implora por atenção. Você a recebe como consequência. Você não se preocupa em ser escolhido. Você se torna tão raro que escolher passa a ser sua responsabilidade. Quem é abundante demais não vale nada. Quem é escasso demais vale tudo. Ela só volta quando sente que está prestes a perder o que outras gostariam muito de ganhar. Independência é a prova definitiva de que você não precisa de ninguém para viver bem. E nada é mais atraente para uma mulher do que um homem que não desmorona sozinho. Quando ela percebe que você está emocionalmente preso, que precisa dela para se sentir completo, que sua felicidade gira inteiramente em torno da presença dela, seu valor cai imediatamente. Porque homens dependentes se tornam peso, já homens independentes se tornam escolha. E toda mulher quer ser uma escolha, nunca uma necessidade desesperada. O erro mais comum dos homens está em acreditar que se doar completamente desde o início demonstra amor, maturidade ou sinceridade. Eles colocam a mulher no centro da própria vida, reorganizam tudo por ela, priorizam-na acima de qualquer responsabilidade. No começo, ela até pode achar lisonjeiro, mas, com o tempo, isso passa a sufocar e a afastar. Ela percebe que você não tem vida sem ela e que, por isso, está disposto a se anular apenas para continuar perto. Isso não é força. Isso é ausência de si mesmo. Agora imagine o oposto. Um homem com uma vida construída, com rotina, com metas, com planos claros. Um homem que acorda todos os dias, sabendo o que precisa ser feito para avançar. Esse homem não precisa que uma mulher o acompanhe para continuar. Ele não se paralisa emocionalmente quando algo dá errado em um relacionamento. Ele não abandona seus amigos, sua família, seus objetivos, porque alguém não deu o retorno esperado. Ele segue, ele continua, ele cresce. A mulher sente essa diferença no ar. Ela percebe que não controla seu caminho. Ela vê que não tem o poder de te parar. Ela entende que, se quiser fazer parte da sua vida, precisará caminhar ao seu lado, não te arrastar até ela. E isso ativa nela um instinto profundo, a vontade de se conectar com esse movimento, a vontade de se aproximar de quem está em ascensão, a vontade de se vincular ao homem que não depende dela para existir. Pergunte a si mesmo: o que resta de você quando ela vai embora? Se a sua resposta for nada, então você nunca teve um relacionamento saudável. Você tinha dependência. Um homem que tem independência emocional enxerga o amor como soma, não como muleta. Ele não entra em relações para se completar,
mas para compartilhar uma vida que já faz sentido por si só. E isso tem tanto valor que automaticamente desperta o desejo de estar ao lado dele. Quando você muda sua postura e coloca sua vida de volta no centro, algo poderoso acontece. Ela começa a te observar com outros olhos. Ela passa a sentir respeito, às vezes até aquilo que ela mais odiaria admitir. Admiração, porque a independência masculina transmite liberdade. E liberdade é o que mais assusta e mais atrai ao mesmo tempo. Uma mulher sente que pode te perder facilmente porque você está sempre em movimento. E esse risco faz ela retornar, não para comandar, mas para tentar participar. O estoicismo ensina que a verdadeira estabilidade vem de dentro. Você se torna firme quando seu mundo interno não depende de ninguém para continuar de pé. Quando sua mente está alinhada com seus princípios e sua missão. Quando você tem uma visão tão clara do que quer construir que nada, nem mesmo o amor, pode te fazer desviar. E quando uma mulher vê isso, ela sente que está diante de algo raro. Um homem que não se dobra diante da insegurança. Independência não significa frieza nem indiferença. Significa que você tem uma vida que vale a pena ser vivida. Significa que você é um homem que pode caminhar sozinho, mas que escolhe companhia quando ela realmente agrega. Significa que seu valor não diminui quando alguém não te valoriza. Significa que você está completo e que qualquer mulher que queira estar com você precisa estar completa também. E é exatamente esse tipo de homem que faz a mulher voltar, porque ela entende que se não fizer parte da sua vida, outra fará. E essa possibilidade que antes não existia se torna a maior motivação para que ela volte a correr atrás. A independência transforma você no prêmio. E o prêmio nunca corre. O prêmio é disputado. Quando você muda sua postura e volta a caminhar por conta própria, ela percebe que se não acompanha seu passo, ficará para trás. E é justamente por isso que ela volta. O silêncio é uma das armas mais poderosas que um homem pode dominar. Ele revela muito mais sobre você do que qualquer justificativa longa ou discurso impulsivo. Quando uma mulher se afasta, esfria ou tenta te provocar emocionalmente, ela está testando sua estrutura interna. E está observando se você desmorona, se você depende da reação dela para existir. O homem que se desespera com o silêncio entrega seu poder. O homem que responde com silêncio recupera o controle da situação. E é exatamente nesse momento que ela percebe que não está mais diante do mesmo homem que abandonou. O erro mais comum dos homens é acreditar que precisam corrigir imediatamente qualquer sinal de afastamento. Eles se apressam em mandar mensagem, ligar, pedir explicações, resolver tudo na hora. Essa urgência emocional demonstra medo de perder, demonstra insegurança, demonstra dependência. E tudo que demonstra fraqueza emocional diminui o valor masculino aos olhos femininos. A mulher se sente emocionalmente superior e, consequentemente, perde o interesse. Ela percebe que ele está fragilizado demais para ser admirado. Agora, observe o comportamento do homem que domina o silêncio. Ela some, responde frio, diminui o contato. Ele não reage desesperado. Ele não corre atrás. Ele não implora por atenção. Ele simplesmente se mantém na própria vida, focado em seus objetivos, sem dar espaço para a ansiedade controlar suas ações. Esse homem não silencia como fuga. Ele silencia como estratégia. Ele silencia como declaração de força. Ele silencia porque entende que não precisa falar nada para comunicar valor. Mulheres são especialistas em interpretar sinais silenciosos. Quando você não reage, ela começa a questionar o que está acontecendo. Ela imagina se você está desapegando. Ela pensa se você encontrou alguém. Ela sente a ausência. E é nesse ponto que o silêncio começa a gritar dentro da mente dela.
O barulho da incerteza é muito mais forte do que qualquer frase que você poderia dizer. Ela perde o controle da narrativa. Ela percebe que o poder emocional mudou de lado. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você se arrependeu do que escreveu movido pela ansiedade? Quantas vezes piorou uma situação por não conseguir esperar algumas horas? O silêncio salva sua dignidade, onde palavras impulsivas destruiriam tudo. Ele cria espaço para reflexão. Ele permite que você analise a situação com inteligência, não com medo. Ele deixa claro que você não se dobra diante do primeiro sinal de desafio emocional. O estoicismo sempre ensinou que a verdadeira força está na capacidade de permanecer inabalável no caos. Quando você usa o silêncio com essa mentalidade, você prova para si mesmo que está no controle. E a mulher percebe isso como uma demonstração de valor altíssimo, porque ela entende que não tem mais o poder de te afetar como antes. Ela percebe que suas tentativas de teste não derrubam sua paz. E essa percepção faz surgir respeito e, muitas vezes, arrependimento. O silêncio também obriga a outra pessoa a se posicionar. Quando você não reage, você a coloca diante de uma escolha. Se ela quiser você na vida dela, terá que agir. Terá que mandar mensagem. Terá que demonstrar interesse. Terá que se mover em sua direção. O silêncio inverte a direção da perseguição. Aquele que antes era caçado se torna o que define o ritmo. Aquele que antes corria atrás se torna o que é alcançado. Mas aqui está o segredo mais poderoso. O silêncio não serve apenas para que ela volte. Serve para que você se reencontre. Serve para que você perceba se ela realmente vale o seu esforço. Serve para medir se o retorno dela é genuíno ou apenas ego ferido. O homem que domina o silêncio nunca volta ao ponto de fragilidade emocional de onde partiu. Ele retorna mais forte, mais consciente, mais seletivo. Quando você se cala com propósito, você ensina que sua paz é inegociável. Você demonstra que não está disponível a qualquer custo. Você prova que prefere ficar com o próprio valor do que entregar sua energia a quem não soube reconhecê-la antes. E é essa lição silenciosa que ela sente com força. Você mudou. Você cresceu. Você se valorizou. E exatamente por isso ela volta. Porque ela percebe que se não voltar agora, talvez você desapareça de vez. O silêncio que ela ignorou um dia se torna o grito que a faz correr atrás de você. Quando um homem encontra propósito, ele se torna imparável. Propósito é aquela força invisível que te levanta antes do despertador tocar, que te faz trabalhar no silêncio quando ninguém acredita, que transforma a dor em combustível, que coloca sua vida em movimento contínuo. Quando você tem um caminho claro, você deixa de girar em torno de qualquer pessoa. Você passa a girar em torno da sua missão, e essa transição é exatamente o que faz uma mulher voltar. Ela sente que agora você pertence ao mundo, e que se ela não correr, o mundo vai te levar para longe. Um dos maiores erros dos homens é se perder dentro de um relacionamento. Eles abandonam seus planos, deixam de treinar, deixam de estudar, deixam de buscar crescimento. A vida deles se torna pequena. Tudo passa a depender da aprovação e da presença de uma mulher específica. Quando ela nota que se tornou o único motivo pelo qual ele se move, ela perde o interesse. Porque nenhum ser humano quer carregar o papel de ser a razão total da existência de alguém. Isso não é amor, é sufocamento emocional. Agora observe o que acontece quando você recupera o seu propósito. Você volta a correr atrás dos seus sonhos. Você se coloca novamente no caminho do que te faz evoluir. Você levanta a cabeça e olha para o horizonte, não para o celular. Você deixa de mendigar atenção e passa a buscar resultados. Sua rotina se torna mais intensa. Sua presença passa a ser rara. Seu tempo ganha valor. Você deixa de ser alguém que espera e se torna alguém que avança.
Essa transformação dispara um alarme emocional na mente feminina. Ela percebe que o foco dele mudou, que a vida dele voltou a ter direção, que agora ele está crescendo, melhorando, ascendendo. E esse movimento faz com que ela sinta algo que antes não existia: medo de ser deixada para trás, medo de ser esquecida, medo de ser substituída por uma mulher mais alinhada com a trajetória que você está construindo. Quando a mulher percebe que o homem está em constante evolução, ela passa a enxergar nele a oportunidade de caminhar para lugares maiores. Ela se sente atraída pela força que o propósito transmite. É algo biológico, psicológico e social. A mulher sempre será atraída por homens que têm visão, que têm força de caráter, que sabem o que querem e que pagam o preço para chegar lá. O homem que está construindo o futuro é infinitamente mais desejado do que o homem que vive preso ao passado. Pergunte a si mesmo: o que você está fazendo pela sua própria vida? Se a resposta for esperando uma mulher me amar, então sua postura ainda não mudou. A mulher volta quando percebe que você está priorizando sua evolução e não a aprovação dela. Ela volta quando seu mundo se torna grande demais para que ela o ignore. Ela volta quando sente que você agora é um homem que pode ser perdido para algo maior. E perder um homem assim significa perder a chance de ter um futuro melhor ao lado dele. O estoicismo sempre ensinou que o homem nasce para construir, liderar, crescer e deixar legados. Quando você abraça profundamente essa responsabilidade, você para de mendigar amor e passa a atrair respeito. Respeito pela sua força, pela sua disciplina, pela sua resiliência. Respeito pelo que você representa, não pelo que você tenta comprar com atenção exagerada. Mulher nenhuma ignora um homem que está se tornando vitorioso diante dos próprios olhos dela. Quando você coloca o propósito no centro, algo acontece internamente em você. Suas inseguranças reduzidas desaparecem, porque você não tem mais tempo para duvidar de si mesmo. Sua mente se ocupa com progresso. Seus olhos se ocupam com metas. Seu coração se ocupa com disciplina. Seu valor deixa de ser teoria e se torna prática. E é isso que muda tudo. Você deixa de ser um desejo desejado apenas por você e se torna alguém desejado pelo mundo. Ela volta quando percebe que você não está e nunca mais estará parado esperando por alguém. Ela volta quando entende que você não vai se atrasar mais na sua vida porque ela não decidiu te acompanhar. Ela volta quando sente que você se tornou aquele homem que ela sonhava que você seria, mas que ela não soube valorizar quando teve. Ela volta porque você voltou a caminhar. E agora a única escolha dela é seguir ou ficar para trás. Quando o propósito chega, o homem se eleva. Quando o homem se eleva, a mulher volta. Não porque ela te ama como antes, mas porque agora ela respeita o homem que você finalmente decidiu ser. Limites são a fronteira que separa quem você é do que o mundo tenta fazer de você. Quando um homem não tem limites, ele se torna manipulável, previsível, disponível demais. Ele aceita tudo, tolera tudo, engole tudo em silêncio, sempre com medo de perder alguém que nunca se esforçou por ele. Esse comportamento não apenas destrói seu valor, mas envia uma mensagem clara para a mulher. Ela pode fazer o que quiser, porque você continuará ali. E nada é mais desinteressante para uma mulher do que um homem que aceita qualquer coisa para não ficar sozinho. O erro mais comum dos homens quando se apaixonam é acreditar que o amor exige sacrifício de respeito. Eles deixam que ela desmarque encontros em cima da hora, sem consequências. Ignoram mensagens sem reavaliar a importância daquela relação. Aceitam comportamentos frios como se fosse sua obrigação esperar que o interesse dela volte. Eles acreditam que ser compreensivo significa suportar qualquer atitude, quando, na verdade, isso mostra apenas que não se valorizam. Quando você aceita pouco,
você ensina o mundo a te oferecer cada vez menos. A mudança de postura começa quando você entende que seu tempo, sua atenção e sua presença são bens valiosos. Você para de oferecer tudo sem critério. Você para de se adaptar ao comportamento de quem não demonstra o mínimo de esforço. Você deixa de recompensar desinteresse com mais interesse. E é justamente esse ponto que provoca o impacto emocional em uma mulher. Porque quando o tratamento muda de lado, ela percebe que sua falta de consideração agora tem um preço, seu afastamento. Considere um exemplo comum. Ela para de demonstrar reciprocidade, começa a responder quando quer, ou começa a tratar o relacionamento com leveza demais. O homem frágil afrouxa ainda mais seus limites, aceitando qualquer migalha. O homem que amadureceu faz o oposto. Reduz sua presença na mesma proporção. Não comunica raiva, não faz dramas, simplesmente age. E essa ação silenciosa funciona como um espelho para ela. Ela percebe que algo está errado, que talvez tenha ultrapassado uma linha que não deveria. E é aí que nasce o medo de perder. Pergunte a si mesmo, quantas vezes você permitiu desrespeito porque tinha medo do fim? Quantas vezes engoliu sua dor para não criar conflito? Quantas vezes aceitou ficar em segundo plano porque acreditava que isso te manteria perto dela? Nenhuma relação saudável nasce da covardia emocional. O limite é o que impede que o amor se torne abuso. É o que protege sua dignidade. É o que define o quanto ela pode avançar no seu território sem consequências. O homem com limites firmes não precisa levantar a voz para ser respeitado. Ele mostra o que aceita e principalmente o que não aceita através de suas decisões. Ele se afasta quando necessário. Ele retira privilégios de quem usa esses privilégios contra ele. Ele mostra que acesso ao seu mundo precisa ser merecido. Essa postura assusta a mulher acomodada, mas atrai profundamente qualquer mulher que valorize um homem com coluna emocional. O estoicismo ensina que não devemos controlar os outros, mas sim controlar nossa resposta aos outros. Limites são a expressão prática desse ensinamento. Você não controla se ela vai te tratar bem ou mal, mas controla totalmente se continuará presente dependendo de como ela te trata. Quando ela percebe que seus atos têm impacto real, que sua atenção não é incondicional, que seu respeito não é garantido, ela se reposiciona. Ela ajusta seu comportamento. Ela volta a agir com cuidado e intenção. Limites ajustam o valor masculino dentro da mente feminina. Um homem sem limites vale pouco, porque está sempre disponível. Um homem com limites vale muito, porque exige reciprocidade. Quando você deixa claro que não permitirá ser tratado como opção, ela começa a te tratar como prioridade. Quando você deixa claro que não cederá espaço para quem não luta por ele, ela começa a lutar. Quando você deixa claro que está disposto a ir embora, ela começa a se esforçar para te manter. E é neste momento que ela volta. Não porque de repente te ama mais, mas porque percebe que pode perder o acesso ao que antes parecia garantido demais. Ela volta porque agora sabe que não está mais no controle. E perder o controle é exatamente o que faz uma mulher correr atrás de um homem que finalmente aprendeu a dizer não. Seleção é o poder silencioso que transforma completamente a dinâmica entre você e qualquer mulher. Enquanto você aceita tudo, enquanto você se contenta com pouco, enquanto você trata qualquer mínima demonstração de interesse como uma grande vitória, você está dizendo que ela é sua única opção. E quando ela percebe que não existe competição, que não existe comparação, que você não tem escolhas, você automaticamente se torna o prêmio mais barato da prateleira. E prêmio barato ninguém disputa, ninguém corre atrás do que já está ganho. Ninguém valoriza o que nunca pode ser perdido. O homem que não seleciona vive com medo. Medo de ficar só. Medo de não encontrar ninguém melhor. Medo de não ser suficiente. Esse medo o faz aceitar mulheres que não correspondem,
que não admiram, que não respeitam, que não têm planos, que só estão ali para alimentar o próprio ego. Ele não escolhe, ele implora para ser escolhido. E esse comportamento mata qualquer atrativo masculino, porque a seleção demonstra valor, seleção revela padrão, seleção mostra que nem todo mundo merece estar ao seu lado. Agora imagine o oposto, um homem com padrões, um homem que não aceita qualquer comportamento, um homem que escolhe com cuidado quem terá acesso ao seu tempo, à sua vida, ao seu afeto. Esse homem observa, ele avalia consistência, caráter, postura, reciprocidade. Ele não se impressiona com beleza se o comportamento não acompanha. Ele não se encanta com promessas se não existem atitudes. Ele não se prende ao passado se o presente não demonstra evolução. E essa postura altera algo profundo dentro da mulher. Ela entende que precisa conquistar esse espaço, precisa se esforçar, precisa provar que também agrega. Pergunte a si mesmo, você está querendo ser amado ou está escolhendo quem merece seu amor? A diferença é brutal. Quando você coloca a mulher em posição de avaliação, você se coloca automaticamente em posição superior emocionalmente. Não se trata de arrogância, mas de consciência. Você entende que sua vida vale muito e que ninguém entrará nela apenas porque você está com medo de ficar sozinho. E aqui está o detalhe que poucos percebem. Mulheres desejam homens que conseguem dizer não, porque o não revela força. O não revela autoconfiança. O não revela que você não aceita migalhas. Quando você recusa o que não te faz bem, você envia um sinal claro para o mundo e para ela. Sua companhia é um privilégio, e privilégios exigem merecimento. Uma mulher que percebe que qualquer deslize pode custar a posição que ela conquistou, começará a agir com muito mais cuidado, dedicação e amor próprio. O homem seletivo muda completamente a vibração da relação. Ela não tem mais certeza se você está cego de paixão. Ela não sente mais segurança ao pensar que terá você mesmo sem esforço. Ela começa a se analisar. Começa a se perguntar, estou fazendo o suficiente? Eu sou realmente boa o bastante para estar com ele? Estou entregando valor ou estou apenas recebendo? Essas perguntas geram investimento emocional. E investimento emocional gera conexão. Conexão, quando equilibrada, gera atração. O estoicismo ensina que devemos nos cercar apenas daquilo que fortalece a nossa essência. Pessoas que nos drenam, que nos limitam, que sabotam nosso crescimento, devem ficar para trás. Quando você se torna um homem que rejeita o que é ruim para proteger o que é bom, a vida começa a trabalhar a seu favor. Você atrai mulheres mais alinhadas aos seus valores, ao seu propósito, ao seu ritmo. E, inevitavelmente, aquelas que um dia te dispensaram, começam a olhar para você novamente com interesse. Porque agora elas veem que você não está mais esperando que alguém decida se você merece ser amado. Quando a mulher percebe que não está garantida, que pode ser trocada por alguém mais alinhado, mais madura, mais comprometida, surge nela uma força motivacional que antes não existia. Ela volta porque não suporta a ideia de você ser feliz com outra. Ela volta porque percebe que quem está perdendo é ela. Ela volta porque você não está mais disposto a aceitar qualquer coisa. Ela volta porque agora existe competição emocional. E toda mulher deseja vencer quando o prêmio realmente vale a pena. Seleção é a prova máxima de que você se respeita. E ninguém respeita quem não se respeita. Quando você aprende a selecionar, você deixa de ser escravo da aprovação feminina e se torna o homem que define quem entra e quem sai da sua vida. A mulher que antes te via como plano B, agora luta para ser plano A. E ela volta com mais força, mais interesse, mais dedicação. Porque finalmente ela começa a entender que estar com você é um privilégio que ela precisa merecer todos os dias.
Abundância social é o estado em que a sua vida se torna grande demais para caber em apenas uma relação. Quando a mulher percebe que você é desejado pelo mundo, respeitado por outros, admirado por pessoas ao seu redor, ela entende imediatamente que está diante de um homem de alto valor. E quando existe valor, existe disputa. Quando existe disputa, nasce o medo de perder. É exatamente aí que a dinâmica muda completamente e ela começa a correr atrás de você. O erro da maioria dos homens é viver em um círculo social reduzido, sem vida fora do relacionamento. Eles não têm amigos, não buscam novas conexões, não se expõem ao mundo, não têm objetivos sociais ou profissionais. Toda a energia deles fica concentrada em uma única mulher. Só que nenhuma mulher quer ser o universo inteiro de um homem, porque isso coloca sobre ela uma responsabilidade emocional insustentável. A presença excessiva cansa, a dependência emocional sufoca. A falta de vida própria empobrece qualquer relação. Já quando um homem constrói uma vida abundante, cheia de networking, projetos, oportunidades e interações, ele se torna socialmente valioso. Sua imagem cresce, sua autoestima cresce, seu poder aumenta. Ele não precisa provar valor, ele é visto com valor. E mulheres notam isso imediatamente. Quando ela percebe que outras mulheres te olham com interesse, quando ela percebe que você recebe atenção sem precisar pedir, quando ela percebe que seu nome gera curiosidade, ela sente que pode estar perdendo alguém especial. Pergunte a si mesmo: sua vida social existe ou depende do envolvimento dela? Você tem histórias para contar que não a incluem? Você tem vitórias que celebraria mesmo se ela desaparecesse? O homem abundante não deixa o mundo parar quando está conhecendo alguém. Ele se faz presente em eventos, ambientes profissionais, atividades de desenvolvimento. Ele tem uma agenda que não é moldada pelo afeto de uma única pessoa. Ele tem uma vida que vale a pena ser acompanhada. A abundância social cria um efeito psicológico inevitável: comparação. Ela começa a comparar a própria presença na sua vida com a presença de outras pessoas. Ela se pergunta se está entregando tanto quanto as outras. Ela passa a observar mais, a responder mais rápido, a marcar presença com mais frequência. O medo de não ser suficiente surge justamente quando ela percebe que você tem opções. E opções são o que definem a direção do poder emocional. O homem de alto valor vive com naturalidade sua popularidade e influência. Ele não precisa ostentar, não precisa provar nada. Sua presença já comunica força. A mulher sente que estar ao lado dele é estar próxima de algo grandioso. Ela sente que, se não agir, alguém ocupará o espaço que ela não está preenchendo. Esse incômodo emocional é exatamente o que faz ela voltar. O estoicismo ensina que devemos influenciar o mundo com nossas ações e nunca depender da aprovação dele. A abundância social nasce dessa filosofia. Você não busca a atenção, você a recebe como consequência. Você não pede validação, você a atrai por quem está se tornando. Você não espera ser escolhido, você se torna alguém que qualquer pessoa inteligente escolheria. Quando você evolui socialmente, suas relações ganham qualidade. Você deixa de se interessar por quem não agrega. Você se aproxima de pessoas que compartilham visão, ambição, caráter. E isso eleva ainda mais seu valor. A mulher que um dia não viu nada de especial em você, agora enxerga um homem requisitado. Um homem que não cabe mais em amores pequenos. Um homem que só aceita parcerias que combinam com seu crescimento. Ela volta quando percebe que você não está mais sozinho, esperando que ela decida o futuro. Ela volta porque sente que está ficando para trás. Ela volta porque vê que seu mundo continuou girando sem ela. Ela volta porque a ideia de te perder para alguém melhor a destrói internamente.
A abundância social cria a inquietação que faz ela agir. E você precisa entender uma verdade muito séria. Quem vive na abundância não corre atrás, porque sabe que sempre existe algo melhor chegando. A mulher só volta quando sente que você se tornou maior do que a vida que ela te oferecia. Ela volta porque percebe que agora você pertence ao mundo. E se ela não correr, o mundo te leva. Chegamos ao ponto crucial desta transformação. As mulheres não voltam porque você implora, elas voltam porque você evolui. Voltam porque reconhecem que o homem que elas um dia dispensaram não existe mais. Voltam porque percebem que você deixou de depender e passou a escolher. Voltam porque agora você se tornou o tipo de homem que o mundo admira. E perder um homem assim é um risco grande demais para qualquer mulher que tenha conhecido sua presença de perto. Quando você muda de postura, você muda de valor. Quando você muda de valor, você muda de posição. E quando você muda de posição, ela muda de comportamento. O poder que ela possuía antes sobre seus sentimentos desaparece. A busca que antes partia de você se inverte. Ela começa a se aproximar, a observar, a investigar. Ela tenta entender o que aconteceu com aquele homem que vivia à disposição dela e que agora não está nem olhando para trás. Esta mudança não acontece por acaso. Ela é fruto de tudo que você aprendeu aqui. Você entendeu que o respeito vem antes do desejo, que controle emocional é a base da força masculina, que o silêncio pode ser mais poderoso do que qualquer palavra, que limites protegem sua dignidade, que independência transforma você no prêmio, que o propósito o torna impossível de ignorar, que seleção é o escudo contra o desrespeito, que a escassez é o gatilho do desejo, que a abundância social faz o mundo inteiro enxergar seu valor. Você se tornou um homem que não precisa de ninguém, mas que passa a ser naturalmente desejado por muitos. Agora a pergunta é, o que você fará quando ela voltar? Você vai permitir que tudo volte a ser como era antes, com você correndo atrás e ela fugindo? Ou você vai manter o padrão que construiu com tanto esforço? O retorno dela não é convite para você rebaixar seus padrões novamente. Pelo contrário, é um teste final. Ela quer saber se a mudança é real ou apenas um teatro passageiro. Se você ceder, ela dominará novamente. Se você se mantiver firme, ela lutará para merecer cada pedaço da sua atenção. Sua postura nova precisa permanecer. Você deve continuar sendo o homem que chegou até aqui, não voltar a ser aquele que foi deixado para trás. Isso exige disciplina emocional diária, exige que você continue colocando sua vida em primeiro lugar, exige que você mantenha seu foco, exige que você não abra mão do valor que conquistou. E exige que você lembre sempre desta regra. Você é a escolha, não o escolhido. Não permita que o passado te defina. Não permita que velhos comportamentos voltem a controlar seu destino. Não permita que o medo silencie a força que você reconstruiu. A mulher que retorna só deve permanecer se estiver alinhada com a grandeza que você está construindo. Caso contrário, a porta continua aberta para quem realmente enxergar o valor que existe em você. A mudança de postura que fez ela voltar deve ser a mesma mudança que fará você decidir se ela fica, porque agora quem decide é você. Agora quem dita as regras é você. Agora quem tem o poder é você. A vida coloca sempre duas opções diante do homem que evolui: aceitar o que já não combina com seu novo nível ou continuar crescendo até que tudo ao seu redor se eleve junto com você. Se você está comprometido em continuar essa transformação, se recusando a voltar para antigos padrões que te diminuíram, deixe agora sua marca nos comentários. Escreva a palavra poder. Este será o seu compromisso público com a nova versão de si mesmo. Uma versão que não suplica, não se dobra e não espera. Uma versão que lidera, que escolhe, que atrai. Você não precisa correr atrás do que ainda não sabe te valorizar. Porque quando você muda, tudo muda ao seu redor.
Quando você se coloca como prioridade, o mundo corre atrás de você. Quando você se torna impossível de substituir, não existe distância que impeça alguém de voltar. Este vídeo foi o início. O resto da jornada começa com uma única decisão: viver como o homem que você nasceu para ser.